Faz menos de um ano que eu comecei a usar o Wattpad, e mesmo não fazendo tanto tempo, já posso afirmar com todas as letras que o conheço bastante. Cada atalho e cada detalhe que a plataforma tem a oferecer. Apesar do Wattpad não ser valorizado da maneira que deveria no Brasil, existem sim obras lá que até me surpreenderam e me fizeram pensar, caramba, existem muitos bons escritores nessa plataforma. Durante esse bom tempo em que eu utilizo o Wattpad, já presenciei de tudo. Sejam histórias extremamente bem escritas e desenvolvidas por alguns autores, como também algumas coisas que, com todo respeito, são lixo puro e me deu até vontade de vomitar só de ler. Antes de entrarmos mais a fundo no assunto, precisamos entender mais sobre essa plataforma, muito querida por uns e odiada por outros. Para quem não sabe, o Wattpad foi criado no ano de 2006 por Ellen Lau e Ivan Yuen. Eles fundaram a plataforma com o objetivo de criar um espaço onde escritores e leitores pudessem se conectar e compartilhar histórias de forma acessível. Resumindo, o Wattpad é uma rede social para escritores e leitores. Nela você pode encontrar uma grande variedade de estilos literários, desde romances e contos de ficção científica, além, é claro, que você pode publicar de maneira gratuita as histórias que você escreve. Então posso dizer que para você que quer ser um escritor de sucesso, mas ainda está no início da sua carreira literária, que o Wattpad é o lugar perfeito para você começar. O lado bom de publicar no Wattpad é que nele você pode publicar sua história e revisar por lá mesmo, caso você identificar algum erro ortográfico. Tem algumas fanfics esquisitas? Tem também. Mas vamos deixar para falar disso mais pra frente. Tá, beleza, Naldo, até agora você só falou coisas teoricamente boas. Você vai começar a tocar em assuntos mais delicados para nós ou vai ficar só enchendo linguiça? Que tal eu começar a entrar nesse assunto agora? Como vocês já devem saber, o Wattpad é muito conhecido no Brasil, principalmente pelas famosas fanfics. Fanfics essas que no decorrer do tempo se tornaram até mesmo memes. Inclusive inúmeros influencers produziram vários conteúdos relacionados a essas fanfics. Mas qual o problema das fanfics? Por que isso te incomoda? Eu nem acho que o maior problema do Wattpad sejam as fanfics. Tem muita coisa além disso que prejudica o progresso dessa plataforma em nosso país. E sim, para que não venha nenhum chatão aqui encher meu saco, ai, você tá sendo injusto, nem todas as fanfics são ruins. Sim, gênio da lâmpada, eu não estou generalizando. Tem fanfic que é bem escrita e dá pra você ver que algumas pessoas escreveram com todo carinho. E se por um acaso você se doeu porque achou que eu falei em relação às coisas que você escreve, cada um tem o direito de escrever o que bem entende, contanto que tenha responsabilidade. O que me incomoda na verdade é como o Wattpad, especialmente aqui no Brasil, trata alguns escritores extremamente talentosos. Vou mostrar aqui um exemplo de uma história que entra nesse bolo. Mas antes disso, vamos mostrar algumas aberrações presentes nessa plataforma que me deixaram extremamente revoltado, ao ponto de pensar como pode, velho. Tem tantos bons escritores em nosso país, e o que as pessoas dão atenção é a esse tipo de conteúdo. Enquanto esse tipo de história tem inúmeras visualizações e engajamentos, as obras produzidas com muito esforço e dedicação são deixadas de lado, e ainda por cima não conseguem ganhar o reconhecimento que deveria, ficando praticamente na teia do esquecimento. Bom, eu não vou nem falar o que devia sobre essas porcarias para não ser cancelado. Se bem que eu não tô nem aí. Quem não gostar é só não assistir e pronto. A primeira história que eu trago pra vocês é essa aqui, mano. Olha o nome da história, né? Você já vê aí o nome. Não vou nem citar aqui no vídeo pra não prejudicar, né? Porque, mano, olha só o nível, velho. Olha só o tipo de história. Olha, e olha só que eu só pesquisei aqui, na verdade. Eu só coloquei uma tag. Olha o nível. Olha isso. Olha isso. Olha só. Olha aqui. Que merda, hein? Olha o nível. Os caras fazem apologia a esse tipo de coisa. Assim, é bizarro. Eu não cheguei a ler nenhuma dessas histórias completa, até porque eu não tive estômago pra ler. Vi algumas coisas e achei bizarro, cara. O nível de criatividade que esse pessoal usa pra fazer merda. Assim, é uma coisa bizarra. Só que olha só que coisa engraçada, né? Esse livro aqui tem 179k de leituras. E aí eu tentei, né, na verdade, não ler. Acabei lendo algumas coisas e achei, assim, que não poderia piorar, e piorou. Só que olha só, eu coloquei essa hashtag, né, esse nome aí maluco aí, que eu não vou citar aqui pra não dar problema, e coloquei ele na hashtag, e apareceram outras histórias com o mesmo conteúdo bizarro, assim, é um pouco estranho o nível desse pessoal pra fazer esse tipo de coisa, assim, chega a ser até nojento, essa é a verdade. E é complicado, né, e eu não vou nem pesquisar outras coisas que tem aqui, mano, porque, cara, tem coisas aqui que fazem apologia até a fetiches bizarros, assim. Porra! Tudo isso? Eu cheguei até a pesquisar ultimamente e não continuei, porque assim, claro que esses outros que eu falei não deram tantas visualizações como esse aqui, por exemplo. Mas mesmo assim chega a ser algo bizarro. Eu não quero nem entrar nos pormenores desses outros, tá? Cara, eu fico imaginando como alguém perde seu precioso tempo escrevendo uma porcaria dessas. Não, na verdade pior é quem lê. Coisas assim, além de deixar claro que essa pessoa tem algum problema, acabam deixando uma imagem porca
e bastante prejudicial para a nossa literatura. Voltando ao assunto, agora eu vou mostrar exemplos de histórias, claro, de um dos livros que foi um dos primeiros que eu li e que me chamou muito a atenção de maneira positiva. Lembrando que esses livros não são fanfics, apesar de eu ter batido forte nesse assunto. Agora eu vou entrar num livro aqui, cara, que me chamou muita atenção, tá? Que foi o primeiro livro que eu li, que é desse cara aqui, ó, Samuel Goldman. Inclusive hoje eu sou muito parceiro dele na plataforma, e também a gente fez uma amizade tão bacana que eu converso bastante com ele. Sempre que dá eu converso com ele, mando mensagem pra ele e tal. E cara, esse foi um achado muito bacana do Wattpad, tá? Eu vou falar pra vocês por quê. Porque olha só, esse cara ele já tem esse livro aqui de Faroeste, que foi o primeiro que eu li. Vou falar pra vocês um pouco sobre ele, tá? Não vou falar dos demais pra não perder muito tempo, mas eu vou deixar todos os livros dele, cara, na descrição, porque ele merece, mano. Esse cara é foda. A Demência, que também que é um baita livro, tá? Que é um livro de ficção científica misturado com suspense, assim, muito foda. Gostei muito também. E é um livro que dá pra ver que o cara, ele pesquisou muito a fundo, sabe? Fez muitas pesquisas, fez muitas análises, assim. A história foi muito bem feita. Um roteiro, sabe, muito bem estruturado da história. Dá pra ver que ele planejou muito bem cada detalhe. Assim, é outro nível, tá? É outro nível aqui. O que eu falei lá atrás, essas porcarias aí que eu citei agora há pouco, não chegam nem perto do tamanho que é os livros desse cara aqui. Outro livro foda, esse aqui, tá? O Heroes. Ele faz meio que uma... não vou dizer uma homenagem, mas ele faz meio que uma analogia, tá? Ao The Boys, assim. É uma história bem parecida com o The Boys. Só que tem uma diferença. No lugar de ser, por exemplo, heróis que fingem ser uma pessoa e não são, que também tem isso na história também, são heróis que estão à beira do fracasso, né? É aquela famosa... o auge e a queda dos heróis. É basicamente isso. É muito bacana também essa ideia de história que ele fez. Inclusive eu não terminei ela ainda porque ele ainda falta postar outro capítulo, mas ele já tá escrevendo. Então assim, olha só como você consegue encontrar bons escritores nessa plataforma, tá? E olha, eu estou dando um exemplo aqui de um, tá? Depois eu vou citar aqui outro exemplo de um baita escritor também, na verdade escritora, que também tem no Wattpad e eu recomendo demais. Assim, poderia citar vários aqui que eu conheço, mas eu vou citar apenas esses dois porque foram os livros que eu li ultimamente e gostei muito, de verdade, muito. São muito bons, eu recomendo demais. Vou deixar todos os livros aqui na descrição para você ler depois, caso você consuma o Wattpad ainda em pleno 2024. Sim, esqueci de falar sobre Um Destino para Seis Homens, né? Foi o livro aí que eu falei pra vocês, foi o primeiro que eu li no Wattpad. Cara, esse livro aqui, mano, conta uma história do Velho Oeste muito bem feita, assim, sabe? São 6 caras que tem um grupo que cometem assaltos e tal, e cada personagem tem a sua história, assim, tem o seu motivo, né? Tem a sua jornada até chegarem a esse grupo. Assim, é um negócio, assim, você lê e você parece que você está assistindo um filme, de tão bem escrito que é. Cara, assim, eu recomendo demais você ler depois desse livro, porque eu vou deixar ele na descrição para você ver. Com toda certeza, ele vai valer a pena demais. O que esse cara, ele colocou de trabalho bem feito aqui nessas obras, assim... eu até falo pra ele muitas das vezes que não merecia estar no Wattpad, tá? Isso aqui merecia estar em outro lugar bem melhor, porque esse cara tá sendo muito desvalorizado. Porque olha só, mano, esse livro aqui, ele tem 1.59k de views, de leituras no caso, né? Esse aqui tem 1.3k. E olha só, ele conseguiu isso aqui não foi porque o Wattpad ajudou. Ele fez isso aqui porque ele divulga os livros dele em grupos. Imagina só se ele não fizesse isso. Então tem isso também, né? O Wattpad ele acaba prejudicando até os autores até nisso, em não divulgar os seus trabalhos. O algoritmo do Wattpad é horrível para esse tipo de coisa. Outra autora aqui que eu vou citar, cara, é a Alessia Cortez. Claro que esse não é o nome dela, tá? Ela tá usando aqui um nome fictício, meio que um codinome, um pseudônimo, digamos assim, né? Mas, e nem vou aqui falar o nome dela, até porque senão ela vai até, pode ser que ela não goste, né? Pode ser que ela não tenha... Eu nem pedi pra falar o nome dela e ia ser muito... errado da minha parte citar o nome dela aqui sem pedir autorização. Eu li ultimamente o livro dela aqui, que foi esse Covil dos Demônios aqui, ó, 3k de views. Você acha que ela conseguiu isso aqui por causa do Wattpad? Claro que não. Porque ela divulgou, cara. Se ela não tivesse divulgado, ela jamais teria esse tanto de views aqui, que ainda é pouco, na verdade, tá? Ela concluiu esse livro ultimamente, né? Acho que ela concluiu esses últimos dias. E dá pra ver, né, que só de você ver aqui a sinopse, ó, você vê que tem algumas coisas muito pesadas, mas, né, ela não trouxe um livro com uma história bizarra, assim. Apesar de ser uma história um pouco pesada, ela conseguiu desenvolver muito bem os personagens, a história. Tem algumas cenas, assim, maiores de 18, mas, claro, a intenção do livro é essa. Tanto é que ela colocou até aqui na descrição do caso, né, na sinopse, Dark Romance. Então, assim, se ela colocou aqui que é um Dark Romance, automaticamente tem todos esses conteúdos, tem todos esses
conglomerado de informações dentro do livro. Então se você por um acaso entrar nesse livro e falar, nossa, é muito pesado, é muito errado ler isso aqui, não é errado, é porque ela escreveu dessa forma. Se você não gostou, ou se isso te deixou um pouco incomodado, cara, é só não ler. E eu tô falando dela aqui porque os livros dela são muito bem escritos. São muito bem escritos mesmo. Tinha também na descrição. Tem mais de 20 capítulos desse livro aqui. Não, são 39 capítulos. Eu acho que não são 39, mas é perto desse número. Acho que são 27, né? Tá aqui, 27 capítulos. Eu li eles 5 capítulos só e já tô gostando, tá? E olha que eu nem sou tão fã de dark romance, tá? Não é meu gênero favorito nem de longe, assim, eu não gosto. Se você falar pra mim, o que você acha de dark romance? Eu vou falar que eu não gosto, que eu não sou tão fã. Mas o livro foi tão bem escrito que eu consigo gostar, assim, por incrível que pareça. Então tá aí outra indicação de um bom escritor, pra você que fala, mas no Wattpad só tem leitura ruim. Tem leitura ruim porque você não sabe procurar, você só procura essas merda que tem aí, tá? Desculpa até o tom da palavra, mas é isso. O Wattpad hoje virou isso, infelizmente. Viu? Não precisa ser tão inteligente para ver que o Wattpad tem excelentes obras. Obras essas que não têm o reconhecimento que deveria. Inclusive, algumas dessas histórias que eu citei são de pessoas que eu fiz amizades com elas. E só de conversar com essas pessoas dá pra sentir que elas escrevem com amor. E sonham em ter um reconhecimento. Reconhecimento esse que infelizmente é ofuscado por um bando de pessoas que trazem histórias que não agregam em nada. Muitos usam a plataforma para utilizar de gatilhos e botarem pra fora tudo de ruim. Posso estar exagerando? Talvez sim. Mas essas obras que você leu e citou no vídeo têm conteúdos hot. Você não vai falar que também é algo obsceno como você falou de todos os outros? Primeiramente, você é burro. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro. Em que momento eu falei que todos os livros que contêm hot são obscenos ou prejudicam nossa imagem? Nenhuma vez. Eu apenas disse que tem pessoas que se aproveitam desse tipo de conteúdo para expor seus desejos e até mesmo suas intenções de maneira suja, fazendo até apologia a coisas pesadas como o por exemplo. No caso dessa autora que eu mostrei, ela sempre deixou claro que a mensagem desse livro foi algo realista, em um romance abusivo, que é o que está inserido em um dark romance. E em momento a intenção dela foi causar gatilhos mentais, até porque a história não se baseia nisso. E tem vários outros pontos importantes que fazem essa história chamar minha atenção de maneira positiva. Inclusive ela deixa bem claro que se o livro te causa algum gatilho mental ou coisa do tipo, é só não ler. Só de ela ter falado isso já dá pra ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, tem uma frase muito interessante que, querendo ou não, faz sentido com tudo que mostrei e falei até agora em relação a esse caso específico. A imaginação governada pelo desejo só pode ser satisfeita quando atinge o extremo da sua própria libertinagem. Marquês de Sade. Antes de continuar o vídeo, eu gostaria que você deixasse seu like. E se puder, se inscreva no canal. Estou no início ainda desse projeto, mas pretendo trazer muito mais conteúdos que tragam um norte para você que gosta de escrever e tem um desejo de se tornar um escritor conhecido. Vamos formar uma resistência de escritores que querem expandir suas histórias para o mundo. Fica aqui comigo, cara, você não vai se arrepender. Essa fala condiz muito com o que eu estou falando. Tem muita gente no Wattpad que não agrega em nada e nem sequer está interessado em trazer boas histórias para enriquecer a plataforma. A verdade é que o Wattpad é um completo mar de injustiças e incoerências. Como pode livros como esses terem 1K ou 2K enquanto vemos esse tipo de coisa ridícula e repugnante que eu trouxe aqui com quase 500 mil de leituras, 20 mil leituras? Cara, é surreal, meus amigos, é surreal. Mas Naldo, apesar de você ter me falado todas essas atrocidades referidas ao Wattpad, ainda vale a pena escrever e postar histórias lá? Cara, sim, com toda certeza, ainda mais se você é um escritor iniciante e está capengando no universo literário. Nesse caso, é uma excelente plataforma. Agora, se você se vê disposto a publicar um livro e já pensa em até mesmo monetizar suas obras, não vai adiantar de nada ficar postando e ficar vidrado apenas no Wattpad. Até porque o Wattpad ainda não monetiza as obras dos escritores daqui do Brasil. E aí que tá outro ponto extremamente negativo que acabou deixando muitos leitores de saco cheio. Incluo essa de o Wattpad não monetizar obras do Brasil como um dos maiores tiros no pé dado pelos embaixadores da plataforma aqui em nosso país. Isso porque muitos escritores que escreviam excelentes obras acabaram desanimando e migrando para outro lugar alternativo, ou até mesmo desistindo da escrita. Então, para encerrar, eu deixo uma breve mensagem. Se você não é conhecido e não tem tantas leituras em seus livros, e nem mesmo vê um norte para seu reconhecimento no mundo literário, não desista. A persistência é sua maior arma contra o fracasso e seu maior triunfo para o sucesso. Antes de sair desse vídeo, cara, não esquece de deixar seu comentário e dar sua opinião sobre sua experiência no Wattpad. Nos vemos em breve. Valeu!